A live de hoje terá como tema muito polêmico para muitos brasileiros: imposto de renda. E por isso eu convidei uma contadora, aquela que lida todos os dias com obrigações tributárias e contábeis, para conversarmos sobre esse tema tão importante que poucas pessoas prestam a atenção. Inclusive, nós estamos com um prazo final chegando aqui, batendo na nossa portinha. Então, eu vou convidar aqui a Andressa, que é contadora aqui no Rio de Janeiro, para a gente conversar principalmente sobre o impacto da questão de entrega do imposto de renda, o que ele influencia na vida do cidadão, quais são os riscos de não entregar o imposto de renda e, de uma forma geral, essa questão patrimonial, porque ali dentro do imposto de renda nós temos essa questão da declaração do nosso patrimônio, né, de uma forma geral. Então, vou convidar a Andressa aqui para entrar na live para a gente começar a conversar. Boa noite, gente. Basicamente, o objetivo da live de hoje é a gente falar especificamente sobre o imposto de renda, como ele funciona e os impactos na vida de uma pessoa que faz ou deixa de fazer o imposto de renda. E a Andressa, que é contadora, então ela lida, né, com esses problemas, esses BOs aí, apagando incêndios, principalmente nessa época do ano. Então, a nossa ideia é ter um bate-papo para vocês entenderem como funciona, sabe? Porque muitas das vezes a pessoa, não vou fazer, vou deixar para lá. Não precisa disso. Não precisa. Só que ela esquece de todas as consequências em relação a isso, né? Andressa, o que vem e aparece mais para você de problemas assim, justamente por faltas no imposto de renda ou problemas no imposto de renda? Problemas, a falta de omissão de renda, eu acho que é um dos fatores principais, inconsistências, assim. E aí o que eu costumo dizer é que o imposto de renda vai muito além, assim, do que uma obrigação anual, né? Ele funciona como um verdadeiro espelho ali do seu patrimônio, da sua vida financeira. É através, assim, do imposto de renda que você consegue mostrar para a Receita o que você tem, o que você ganha, da onde que vem a sua renda, como que ela é distribuída e como que você organiza tudo isso, né? E muita gente não tem essa organização. A Receita já tem essas informações e a pessoa se omite a informar. Então, ela dá um prazo, estende, às vezes a pessoa nem sabe que caiu em malha, e quando vai ver o problema, tá gigantesco. E às vezes ela poderia pagar um valor bem pequeno de imposto, com juros, multa, e uma hora vira um problemão. E ela esquece também que ela, às vezes, precisa dessas informações quando elas precisam de crédito, de empréstimo, de financiamento, de cartão de crédito. E aí, ela não entende que o imposto de renda pode ser usado como um aliado, não como algo que vai, eu só quero para pagar imposto. Não, ela não funciona dessa forma. A gente tem que entender que o imposto de renda pode ser usado como se fosse um instrumento, né, de proteção e estratégia, e não apenas aquela obrigação burocrática, chata, que você tem que entregar todos os anos. E aí, diga. O grande ponto que você vê, então, é basicamente a galera tentar omitir informação, mas a Receita Federal já sabe. Então, gente, ela já tem tudo. Não adianta, ainda mais agora com o avanço da tecnologia, as informações estão cada vez mais cruzadas. Então, às vezes, chega um cliente aqui para mim, vou entregar meu imposto de renda e me vem com um informe de rendimento de uma empresa. Quando a gente puxa, tem informações que a pessoa nem ela sabia. Falei, essa conta aqui, mas ainda existe? Tem, tá aqui. E ela, nossa, eu não sabia. Então, é mesmo essa situação de ela não entende que o imposto de renda ali é o momento de você organizar a sua vida, de você ver o que você tem. Às vezes você ainda tem algum imóvel no seu nome, algum carro que já foi passado para frente, que ainda tá. Então, o imposto de renda é meio que eu entendo como se fosse ali um momento do ano para você organizar sua situação. Faz todo sentido isso. Vou dar um exemplo prático meu, tá? Eu estava fazendo o imposto de renda, eu peguei as informações, forma de rendimento, despesa médica, todas as informações que tem que mandar. E aí, uma das coisas que minha contadora descobriu é que eu tenho 2 contas bancárias que eu ainda não finalizei. Eu não uso mais elas, mas elas estão lá.
Aí me ligou um farolzinho de tipo, tem que ver, vai que eles estão descontando alguma coisa na conta e eu não tô sabendo. Exatamente. Acontece muito, muito, muito. Esse ano aqui foi disparado, assim, essa conta, não, a pessoa, mas essa conta não existe. Tem, existe, tá aqui, ó. A Receita já tem essa informação. Isso assusta um pouco as pessoas, que ela fala, como que a Receita tem e eu não? E aí Tem começa a aquela ligar um galera que alerta. acha que tendo várias contas e tendo dinheiros em contas diferentes, a Receita não vai achar. Não, não, ela tem todas. E ela soma todas, tá? Não, não tem essa de você ter várias. Não, ela já tem todas, tem todas as informações. Então é uma forma de você agora se organizar. Porque hoje, com o avanço da tecnologia, não tem como fugir. Então é você se organizar mesmo, ver o que você tem. Porque às vezes não é porque você é obrigado a declarar imposto de renda que você é obrigado a pagar imposto. Uma coisa é diferente de outra, tá? Então, existem também alguns critérios que eu sempre falo que é você ser isento e você ser dispensado. São coisas distintas. Você ser isento quer dizer que você não vai pagar imposto de renda. Mas você é obrigado a declarar. Por exemplo, se você teve um rendimento aí isento de 200 mil, que você recebe 210 mil, recebia aí de lucro, divisão de lucro. Você tem que declarar para a Receita porque você ultrapassou o limite de 200 mil. Mas isso não quer dizer que você vai pagar imposto. É isento, Não, mas você é já obrigado tem a a parte que a declarar. galera esquece, por exemplo. Tem os casos que você não é obrigado a declarar. A questão, por exemplo, as pessoas que são isentas ou que não atingiram essa obrigatoriedade. Mas isso se torna uma ferramenta de Muito, comprovação de renda para tudo. tudo. E aí, como que você faz depois se você não tem como comprovar sua renda, né? Então, Torna muita gente, um quebra-cabeça. muita gente subestima, né, essa relação entre declaração de imposto de renda e acesso ao crédito. As pessoas não pensam nisso, mas quando chega lá no banco e precisa informar um documento e não tem, aí que começa o grande problema. Então pode parecer inicialmente que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas na prática tem tudo a ver. É, e aí você só descobre quando você precisa financiar um imóvel, entrar num consórcio, pegar um empréstimo pessoal. Aí os bancos, você vai no banco e aí você precisa informar, mostrar para o banco que a sua renda, o seu patrimônio, são suficientes para assumir aquela dívida. E aí, se você não tem um imposto de renda bem feito, você não consegue informar para o banco e acaba recebendo a negativa. Então, o documento que eles mais usam, assim, para eles analisarem esses fatores é a declaração do imposto de renda. Ele funciona ali como se fosse um currículo financeiro, né? Que vai mostrar seus rendimentos, seus bens, suas movimentações. E também um grande porém, se você é autônomo. Então, se você é autônomo, um empresário, que você não tem ali um salário mensal, o imposto de renda serve ali como um comprovante de renda. Então, isso já pesa muito ao seu favor. Você chegar ao banco com o imposto de renda declarado, bem feito, com todos os seus bens, com todas as suas contas, isso já pesa muito a favor para sua aprovação, né? Independente do que você procura. Claro que a gente está falando aqui mais de pessoa física. Mas aí levando para o lado de uma pessoa que é MEI, que tem um CNPJ, e aí como que é essa parte da... Eu sei que já passou o período, né, de declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. Não, o Mas MEI eu queria termina entender agora, dia mais. 31 Termina também. junto? Tá. Termina Na minha junto. cabeça era antes, porque o meu vai tudo antes. Então, Não, o MEI já foi. então, o MEI agora termina também. Então chega maio, gente, é um desespero, uma loucura, porque é muita coisa junto. E aí você tem que entregar agora o imposto de renda do MEI. E aí muita gente fala, eu sou MEI, eu não preciso declarar. Depende. Você tem que declarar se você teve um rendimento tributável acima de 33.888. E aí o MEI fala assim, mas eu recebi 70 mil. Aí a gente tem que fazer aquele cálculo de presunção, né? Se você é comércio, você tem 8% que é isento. Se você é de serviço em geral, 32. Então você tem que fazer aquele cálculo para dividir, separar, né? O que é isento, o que é tributável. E aí, se o seu rendimento tributável for acima de 33.888, você é obrigado a declarar sim. Então, e aí tem um grande porém também, que às vezes os meus clientes MEIs não sabem que quando você é MEI é dispensado de ter contador, você não é obrigado. Mas quando chega nessa época do imposto de renda, eles começam a notar a importância de ter um contador. Porque quando o MEI tem contador, todo o rendimento dele é isento de imposto de renda. Então, vamos dizer, se ele faturou lá seus 70 mil, a gente vai fazer ali a dedução das despesas e o que sobrar
é isento, ele não paga nada de imposto de renda. Então, às vezes, é vantajoso, porque às vezes o MEI também trabalha de carteira assinada. E aí, com as duas rendas somadas, fica um valor bem alto. Esse é um bom ponto que você trouxe, porque, por exemplo, por mais que não seja obrigatório o contador, né, Não. em muitas situações, mas quando chega na prática da gente organizar, a gente vê que precisa de alguém para ajudar, porque a gente não tem um raciocínio contábil. Não, A gente não consegue organizar as caixinhas, então tem que ter alguém para falar, olha, querido, não pode. Só Pode. para ter um suporte, um braço Mais ali, ou menos. ter alguém ali para você ligar, tirar uma dúvida, perguntar, não custa. Então, às vezes, não precisa, não é obrigado, eu não vou ter. Mas nem tudo que não é obrigado, às vezes é essencial, assim, vai auxiliar ele de uma forma que talvez ele sozinho não consiga, né? E aí o que acontece é que muitos MEIs ultrapassam, não entregam as declarações, e aí quando a gente vê multas altíssimas aqui que a gente recebe, tipo, de dar pena, mas são escolhas, né? E aí, muitas das vezes a pessoa tem que fechar a empresa, porque ela não consegue pagar ou manter tudo aquilo que ela deixou de fazer durante muitos anos, né? E Mas, aí, mas como aí que essa mantém? dívida não some. O grande porém é que essa dívida não some, ela vai ficar ali para sempre enquanto você não resolver. E aí você mesmo encerrando a empresa vai para o seu CPF. Então são pequenas coisas assim que a gente às vezes, eu vou abrir um MEI porque eu preciso. Se você abrir o MEI e não usa mais, encerra, cancela, debaixa, não deixa não, porque mesmo você não usando, o imposto é mensal e é obrigatório. Então ele não vai deixar de existir só porque você não está faturando. Faz todo sentido. E aí, outra questão que eu acho que é importante a gente trazer é sobre a questão de declaração de imóveis, né? Seja de imóveis, seja de bens móveis. Você acredita que o que é essencial de colocar de dados ali dentro do imposto de renda sobre o patrimônio? Tá. Imóveis, vamos lá para a situação de, né? Vamos declarar, vamos fingir que a gente vai declarar bens e direitos, né? Imóveis, você tem que informar o endereço, a forma de aquisição, qual foi o valor pago. Veículos, você tem que informar o Renavan, a data da compra, o valor que você pagou, contas bancárias, investimento e toda aquela outra parte. Então, mas uma grande, porém, um detalhe muito importante sobre imóveis é que na declaração você tem que botar o valor que você pagou e não o valor de mercado. Então, vamos dizer que na época que você comprou esse imóvel, você pagou 500 mil, mas hoje ele vale 1 milhão. Você vai ter que informar apenas os 500 mil, porque é o custo de aquisição. Não é o custo de mercado, que é um grande porém. Você não consegue ir lá atualizando aquele valor anualmente. Você pode atualizar se você fez alguma melhoria no imóvel no decorrer do ano. Então, se você fez uma reforma nele, você tem ali um comprovante de nota fiscal, contrato com pedreiro, recibo de alguma compra, você pode somar ali tudo que você gastou e atualizar o valor do imóvel. Fora isso, não. Você repete apenas o valor de aquisição mesmo. Mas aí, para você atualizar esse valor, você tem que ter todos os comprovantes, tudo salvo, tudo bonitinho. Não adianta você falar, eu gastei, mas eu não tenho como comprovar. Então, não vamos atualizar, porque você pode cair em malha e você tem que se explicar e você não tem como comprovar aquilo ali. Então, é um jeito de manter organizado, é separar, abrir uma pastinha, guardar os documentos. Hoje com o telefone, tira foto, guarda no Drive, para você não cair em malha. Porque se acontecer alguma divergência, você tem como comprovar aquilo ali que você está falando. Sim. E sobre a questão de imóveis na planta? A pessoa comprou um imóvel, ainda está fazendo pagamento aos poucos. Sim. Como que funciona essa questão da atualização dos valores ali? Vamos lá. No caso que você comprou um imóvel financiado, como é que você vai lançar? Você tem que informar o valor apenas que você pagou no financiamento ali no decorrer do ano. Financei o imóvel de 500 mil, mas esse ano eu paguei apenas 30. Você vai lá na ficha de bens de bens, vai informar que é um imóvel e você vai colocar apenas o valor que foi pago, que foram os 30 mil. Você não. Aí ainda vão faltar aí 450 mil. Você não deve informar esse restante lá na dívida e ônus também não, tá? Porque muitas coisas as pessoas, eu tô devendo. Não.
Você não vai informar, porque é um financiamento e o próprio imóvel é garantia. Você só vai botar esse imóvel lá na ficha de bens e o valor que você pagou no decorrer daquele ano. E aí você vai atualizando até completar o financiamento total. E se você também utilizou o FGTS para essa compra, você também deve incluir ali o valor que foi pago na descrição. Hoje em dia o programa do imposto está bem legal, que tem como você colocar todas as informações, o cartório, o número da matrícula. Então é bem completinho, é bem intuitivo ali. Se colocar o máximo de informações que você tem do imóvel, já mesmo para evitar qualquer tipo de problema e atualizar de acordo com o valor pago do financiamento. Hoje, você, enquanto contadora, o que você daria de dicas para as pessoas que ainda não fizeram imposto de renda para organizar, né? Quais seriam as consequências disso? O que você daria de orientação básica para uma pessoa que, caramba, nunca fez imposto de renda na vida e vai começar a fazer agora? Separa todos os documentos, separa tudo que você tem, organiza, vê o que você tem no seu nome. Procura se você não sabe fazer, se você não tem noção, não faça. Porque eu estou com casos aqui de clientes que caíram em malha por erros grotescos, por pura falta de conhecimento. Então, procure um contador, uma pessoa de confiança e procure separar os documentos, ver o que você tem, ver se aquelas informações estão de acordo. Também não confiar 100% em outras pessoas. Dá uma olhada no que o contador vai colocar, porque aquilo ali é seu, é pessoal. Então, vê as informações que foram preenchidas, se estão de acordo. Não Nada de inventar coisas tipo assim, eu preciso de um empréstimo, eu vou colocar aqui valores maiores para eu conseguir. Não tenta burlar nada, porque é o que a gente falou hoje em dia, as informações estão muito cruzadas. Então, se você coloca alguma coisa que ali não condiz com a realidade, você vai ser o único prejudicado, porque é o seu CPF. E ela falou, foi o contador que colocou, mas é sua responsabilidade conferir e dar o ok naquilo que ele está colocando. Então, procure um contador de confiança, separe a documentação, veja se realmente aquilo condiz com a realidade e acompanhe até o final do processo, porque às vezes eu sou um tipo de pessoa que eu vou acompanhando todo o processo até cair o dinheiro na conta, se tá tudo ok. Mas tem muita gente que entrega, foi entregue, beleza, não quer saber se foi processado, o que que deu. Então, assumir a responsabilidade que, mesmo que você contrate um profissional, você também tem que saber que aquilo é seu, é pessoal. Ser responsável, né, por uma coisa que é sua. Como que Eu tinha. você descobre que caiu na malha fina? Porque eu sei que quando a gente transmite, geralmente aparece a informaçãozinha, avisa se caiu na malha fina. Agora, fora desse período de imposto de renda e do programa, como que sabe que caiu na malha fina? Quando você entrega a declaração, você fica um tempo em processamento, né? Fica lá recepcionada, que é o período que a Receita está recebendo, que está avaliando ali se foi processado ou não. Se foi processada e tiver tudo ok, ela muda o status e está processado, sinal que está tudo ok. Agora, se você tem alguma coisa para receber, você entra em fila de restituição. Caso tenha alguma pendência, já aparece lá, malha. Aí você puxa ali para saber qual foram as informações divergentes. E aí se você vê essa malha no prazo, no tempo, você consegue retificar, você consegue atualizar ali de acordo com o que é realmente. Muita coisa antigamente, agora esse ano acho que nem tem tanto, mas antigamente Receita Saúde era uma coisa que dava muita divergência. O declarante colocava que pagou uma pagou alguma consulta, alguma coisa, o médico não declarava, dava divergência, então isso caía muito em malha. Só que aí, a partir desse ano a gente teve o Receita Saúde, então tá mais fácil, né? As informações já estão cruzadas, você já pega ali no aplicativo da Receita. Então é mesmo no próprio programa já aparece logo em seguida. Depois, no dia seguinte, já aparece lá a malha, o que caiu, e aí você consegue retificar. Depois de um tempo, tem como cair na malha fina depois? E aí a gente descobre como? Ou é só nesse período mesmo de envio da declaração? Não, vai ficar lá. Se você não mexer, ela vai ficar em malha. E aí eles te dão um prazo para você retificar. Caso você não retifique, aí vem um outro processo e você perde prazo. E aí você tem que abrir um processo para poder alterar. E é muito mais complexo. E também não é tão rápido. E com isso tá gerando multas, juros, tudo. Uhum.
Uma coisa que eu quero confirmar com você é que, por exemplo, teve um caso aqui, enfim, que teve o erro de digitação de pagamento de uma das cotas. E aí, Aham. depois de um tempo, recebeu uma Você cartinha, recebe. né, da Receita Federal avisando que, olha só, você esqueceu de pagar esse boleto aqui. Você vai pagar ou não? Vai pagar na amizade ou eu vou ter que botar juros e multa e etc. Aí, beleza, eu confirmei e vi que realmente tinha pago errado. Mas, em outros casos, se for uma questão documental de malha fina, a Receita Federal também manda a notificação por cartinha ou acaba sendo mais pelo sistema eletrônico só do ECAC mesmo? Ela tenta te informar de todas as formas. Ela manda carta, sai edital, ela sai tentando, quase faz sinal de fumaça para o contribuinte falar: Oi, tudo bem? Deu erro aqui. Só que realmente as pessoas são um pouco displicentes, assim, eu não quero ver, não quero saber. E acaba deixando e deixando, e quando a gente vê, perde prazo, e aí você. Mas você recebe cartinha, eu sempre oriento os meus clientes, independente se é pessoa física ou jurídica, acessar o portal do ECAC, o portal de mensagens, né? Porque lá é uma forma direta da Receita comunicar para você o que está acontecendo, se está tudo ok. Então, mensalmente, entra no portal de mensagens do ECAC, que é muito importante. Lá tem todos os avisos, porque caso você analise, você veja que aconteceu alguma inconsistência, você tem prazo, eles te dão prazo, eles te dão tempo. Você não cai assim, vai pagar uma multa aqui logo. Não, eles te avisam: Oi, tudo bem? Deu um erro aqui, será que você vai consertar? Eles te dão esse prazo ainda, só que muitos deixam para lá. E aí depois a situação é bem mais complicada. Outra polêmica aqui que eu já vi acontecer, casos de problema com o CPF, que é o CPF cancelado, CPF da inconsistência, Sim, dá algum tipo de problema no cadastro CPF, a pessoa às vezes não consegue nem mais comprar coisas, sim, porque dá bloqueio no CPF. sim. Isso aí também tem a ver com imposto de renda, como que Também. você descobre, como que funciona esse CPF cancelado, depois de quanto tempo que tem problema, como que funciona? Não existe, tipo assim, um padrão exato, assim, porque cada caso é um caso. Então não existe assim, depois de 3 meses seu CPF vai ser cancelado. Cada caso é único, vai ser analisado. Mas sim, caso você tenha alguma irregularidade no CPF, você pode buscar lá alguma coisa do seu imposto que também pode ter dado divergência ali. Então, é aquela coisa, deu algum problema, descobrir um problema. Vai num portal de mensagens do ECAC, que lá você vai descobrir o motivo. Uns 15 dias atrás teve uma onda absurda de e-mails de fake, né? Um monte de golpe. Eu falei, nossa, meu celular pipocou, todo mundo desesperado. Andressa, o que que é isso? O que que é isso? Aí eu falei, gente, não é nada. Se não tá no seu portal de mensagem avisando, ali é a única fonte segura que você vai receber. Às vezes, por notificação de e-mail, eu fico por cartinha, às vezes eu fico, deixa eu confirmar se é isso mesmo, né? Porque hoje em dia os golpes estão muito diferentes. Eu falo, deixa eu entrar aqui para ver se realmente é isso. Mas na dúvida, entra no seu portal que vai ver lá o motivo que o seu CPF está irregular e aí eles vão dar um jeito de eles vão dar o prazo ali para você regular e tá tudo ok. Mas eu sempre falo, para quê, né, gente? Vamos entregar tudo num prazo, não vamos esperar a bolha ficar muito maior, porque não tem necessidade. Às vezes era uma coisa simples de resolver e depois vai custar muito mais caro e um problema que você às vezes tem que comparecer, enfim. Vamos entregar tudo no prazo, é até o dia 30, falta pouco tempo, uma semana. Então, e tem muito cliente aqui também que não é obrigado a declarar, né? Aí eles me procuram, eu vou fazer uma varredura, e se é um cliente novo, eu sempre busco ver as declarações anteriores, né? Para saber se tem alguma pendência, se ficou algum imposto a ser pago. E às vezes muitos têm imposto retido a restituir e não sabem. Então, eles às vezes têm imposto lá a receber e não sabem. Porque eles falaram, eu não sabia, porque eu era isenta, então eu não sabia que eu tinha coisa para receber. É o que eu falo, não é porque você é isento que você não precisa declarar. Pode ser que você está deixando de receber o imposto que você pagou que não era preciso, que não era necessário, né? E Sim. aí, às vezes. Estão perguntando aqui se você trabalha com declaração de IR. Hã? Perguntaram aqui nos comentários se você faz declaração de IR. Faço. Faço a declaração de IR. O que mais faz em maio, né? O que eu mais faço em maio é declaração de imposto de renda. É uma loucura, gente, mas no final dá tudo certo. Eu acho
acho engraçado que, assim, algumas profissões têm a parte da sazonalidade, né? Dependendo do momento do ano, tem mais, tem um fluxo melhor, um fluxo pior. Contador, eles têm aquele fixo, sabe que durante tal tempo vai ter alguma questão de declaração de imposto de renda. Então, vocês já se organizam, já tem toda uma preparação operacional para fazer. Então, isso é muito legal, né? De vocês perceberem que vocês têm essa organização. Tem outras perguntas aqui. Quando o contribuinte tem ação na Justiça Federal, a restituição é bloqueada? Se você tiver dívida na própria Receita, se você tiver dívida na Receita e você tiver alguma coisa a restituir, você cai em malha. Você não recebe, não. Se você tem uma parte eu lembro que tem uma parte que a gente pode fazer uma declaração de compensação, né? Quando a gente está devendo e vice-versa tem que receber também. Mas agora, olha, tá tudo tão avançado que, por exemplo, eu tive casos aqui de clientes que ficaram com... não foram impostos a pagar, mas às vezes você tem aquele dia para pagar a DARF. Passou do dia, já conta juros e multa. Então a pessoa pagou em atraso. E aí ficou lá todas as cotas devendo R$3, R$4, R$5. E aí a gente foi entregar a declaração e tava lá, você está com dívida. E aí você caiu em malha. Quando a gente foi ver, era detalhes. Mas se a gente não visse o porquê, ia ficar embolando e perdurando lá há anos. Então, realmente, se você tem dívida e você tem restituição com a Receita, eles hoje em dia já perguntam, você quer compensar? Você aprova, então, a gente compensar? Porque já vem descontado o valor. Achei legal, assim, é legal, né? Que aí te evita pagar por uma coisa para depois ter que devolver. Sim, eu vou dar outro exemplo. Eu tenho vários... Todos os exemplos que estão dando, parece que já aconteceu na minha vida de alguém próximo de mim. O que aconteceu? Já teve caso que eu já vi gente que declarou o imposto de renda, era isento para receber restituição. Então, foi justamente por conta disso, do procedimento. Já teve caso que eu já vi gente que era isento, mas declarou porque comprou patrimônio, então queria se organizar em relação a isso, então já queria manter lá no imposto de renda tudo bonitinho. E eu já vi caso também nesse sentido, da pessoa, por exemplo, atrasou a entrega no imposto de renda, só que ela ia receber restituição. E aí, na hora lá, fez uma declaração de compensação e recebeu a diferença, entendeu? Sim, tem tudo. E você pode entregar a declaração de até 5 anos atrás. Então, às vezes, tem um cliente novo e a gente vai fazer... Eu faço um levantamento dos anos anteriores para ver se tem alguma coisa e tal. Porque, às vezes, né? Às vezes o cliente não sabe e tem lá restituições de todos os anos. E, às vezes, compensa ele pagar para entregar porque ele vai receber um valor. Então, compensa. Você pode fazer isso as declarações de 5 anos anteriores. E aí você vai ter também o histórico dos seus 5 anos anteriores, né? Se você quiser ir no banco alguma coisa, você vai ter ali todas as suas declarações bonitinhas, todos os recibos, né? Se ele for precisar para algum empréstimo. Isso é muito importante lembrar também, gente, que tem tudo a ver com benefícios fiscais também. Então, por exemplo, acesso à gratuidade de justiça. Você comprova, basicamente, se a sua renda é menor do que o teto ali, com o imposto de renda. Muitas das vezes o juiz vai intimar para fazer que você junte isso, o imposto de renda, ou até mesmo a declaração de isenção. Então é importante vocês terem esse conhecimento, porque às vezes a pessoa acha assim, eu não tenho nada, então não vou precisar levar documentação para a justiça. Deve ou precisa, se você for fazer esse pedido do benefício. Outras questões também, às vezes é uma questão da pessoa estar regularizando a situação dela de imóveis. Imóveis, quando o idoso e determinadas doenças são adquiridas pelo proprietário do imóvel, né? O proprietário é idoso ou tem alguma determinada doença, ela, e tem baixa renda, porque são critérios acumulativos, ela pode pedir isenção de IPTU. Só que ela vai ter que juntar essa documentação para levar para conseguir isenção. E aí, às vezes, a pessoa chega lá, não tem nada. Aí leva uma negativa porque ela não levou a documentação. Era só ter uma organização. E talvez, tipo assim, tudo bem, eu não quero separar todos esses documentos de tudo. Mas aí, se ela tivesse juntado tudo e colocado no imposto de renda, estaria ali, né? Todas as informações comprovadas, certinhas. E evitaria muito problema. É mesmo falta de organização, né? A gente... não, depois eu vejo... é um perrengue, olha. Eu vou te falar um negócio. Eu tenho uma pasta, literalmente eu tenho uma pastinha para ir juntando nota fiscal, melhor tudo. Coisa. Aí chega nesse momento que tirei fotos de tudo, mandei pra Marta, que é minha contadora. Beleza. Aí chega a Marta, Cássia. Eu falei que foi.
eu vi aqui que constaram 2 notas fiscais no teu nome que você não me mandou. Ah, Aí eu fiquei, Jesus, eu já tenho 15 notas fiscais, ainda tem 2 que eu não mandei. Aí eu tive que ir atrás. Foi um exame médico que eu fiz ano passado. Tive que ir atrás para pedir a solicitação da nota fiscal para enviar. Ou seja, ainda tem essa parte que a gente tem que ter noção da parte administrativa. Porque, por exemplo, se eu fosse ganhar algum benefício lá da dedução legal em relação a isso, talvez ganhar uma restituição, algo nesse sentido, se essa empresa não tivesse declarado, não ia aparecer para mim e eu não ia atrás da nota fiscal. sim. Se E às a gente vezes fosse pensar, né, nessa questão geral de todo mundo estar certinho, talvez você tenha um benefício que você não sabe porque o outro não declarou. Ainda tem isso. tem isso. Mas hoje em dia, o que caía muito era um dos ápices de malha fiscal, era essa divergência, né? De médico e paciente. Que o médico ia lá, entregava um recibinho de caneta, e aí atendendo todo mundo na hora do imposto de renda, ele não informava que todos os pacientes possíveis. Sonegação fiscal também, né? Que a gente sabe. Mas eu não quero falar sonegação. Talvez, né, no alto fluxo ali da clientela, muitas informações, acaba passando despercebido. Má gestão, vamos de má gestão, porque aí não conseguiu acompanhar lá a secretária saiu dando recibo, ninguém guardou a informação e pronto, ficou solto. Aquele famoso recibinho de papel que a pessoa escrevia ali e tal. E aí caía muito. Aí eu sei que, tipo, eu sabendo que eu gastei, que eu teria ali uma dedução do meu imposto, eu vou salvar aquele recibo e vou declarar. Mas aí o médico não informou que recebeu. E aí? Eu caio em malha. 2 últimas polêmicas que eu vou jogar aqui no ar. Primeiro, a questão da taxação do Pix, que foi uma fofoca do caramba. E aí, qual é a movimentação que a gente tem agora sobre a taxação do Pix aí? Que a galera ficou, meu Deus, Pix acima de não sei quanto, então vou ter que fazer abaixo disso para não ser taxado. Gente, E aí? o que a receita por si só já cruza todas as informações de todas as formas, tá? Ele já tem um banco de dados integrados que ele já recebe o e-financeira, que são as instituições financeiras, que é saldos, aplicações, transações, tudo. Então a Receita já recebe isso, ela já tem essas informações. A única diferença é o Pix é apenas um meio de pagamento, de transferência. Assim como o TED, DOC, é uma forma de você receber esse dinheiro. O que determina se você vai precisar declarar ou não é da natureza desse Pix. Esse Pix foi recebido por você referente ao quê? Se for um rendimento de trabalho, um freelance, alguma coisa, e você receber aí um valor superior a 2.850 alguma coisa, você é obrigado a declarar e você tem que pagar mensalmente o Carnê-Leão. Então, se você recebe Pix de uma pessoa física, Carnê-Leão que ninguém faz, nem advogado faz, olha. E é obrigado. Então, gente, por quê? Se você trabalha de carteira assinada, o imposto de renda ele vem descontado mensalmente do seu prolabore, do seu contra-cheque. Independente, já vem descontado. Então, seu empregador já pagou e está ali, a Receita já reteu esse valor. Agora, se você recebe um valor de pessoa física, o que você tem que fazer? Você tem que receber, pagar esse imposto. Assim como uma pessoa do CLT. Então surge esse grande, eu vou ter que tributar em cima do Pix? Não. A gente tem que saber qual é a natureza desse Pix. Se for um Pix de rendimento de trabalho e for superior a 2.800 e alguma coisa, você é obrigado a informar o Carnê-Leão, que é mensal. E aí você vai pagar ali caso você não tenha despesa. Mas então se eu recebo 2.000 eu já tenho que pagar? Não, depende. Você teve alguma despesa? O Carnê-Leão é basicamente um imposto de renda ali mensal. Você tem que falar, recebi referente a isso, mas eu tive essa despesa. E você também tem ali um valor de dedução. E no final vai chegar um valor que ele vai ver. Não, então tá tudo certo, não precisa pagar. Mas você precisa informar. Então, é apenas da onde vem esse Pix. Não é porque você recebeu que você tem que pagar, não, tá? Então é isso. Uma polêmica que eu vi de fofoca hoje, tá? De questão de nota fiscal, parece que vai mudar essa questão da obrigatoriedade ou vai ter alguma mudança sobre o sistema de emissão de nota fiscal? Tá sabendo dessa fofoca? Tô focada em imposto de renda, não tô vendo nem nada de notícia. Você passa aí a informação de primeira mão.
jogar essa fofoca aqui no ar, então, para depois a gente conversar sobre isso. Porque eu vi que vai ter uma mudança e vai ter uma obrigatoriedade de nota fiscal eletrônica. Para MEI? Não sei se é para MEI ou se é geral. Porque MEI já é obrigado a fazer nota fiscal para pessoa jurídica, né? Então, ele já tem essa obrigatoriedade. Mas aí, eu tô por fora. Deixa eu ver aqui. Eletrônica. Obrigatória. Notícia. Ó, uma questão aqui. A nota fiscal eletrônica vai ser obrigatória para o produtor rural. Já tem essa questão aqui. Isso aqui é só para o produtor rural, porque para mim está parecendo mais produtor rural mesmo. Ô, gente, independente de emissão de nota e de nada, a gente tá chegando numa era que não tem pra onde fugir. Ou não tem. Ou você vai ficar, tipo assim, voltar ao velho tempo de usar espécie e colocar dinheiro debaixo do colchão, ou, tipo assim, qualquer coisa, qualquer movimentação, você vai ter que informar. Mas, tipo assim, não é porque você informe que informa, você vai ter que pagar. Não, uma coisa tem o dispensado e tem o isento. Então, é mesmo você ter um controle. Não é vou ter que declarar. Mas isso não quer dizer que você vai ter que pagar. Entende? É isso. Teve mudança para o MEI sobre essa questão de nota fiscal. A partir do próximo mês. Que aí vai ser obrigado a entregar para todo mundo, até a pessoa física. Provavelmente. Né? É para fiscalizar, né? Para conseguir organizar a casa, basicamente. Exatamente. E você que, eu entendo assim, se você quer ter uma empresa, você tem que entender que você tem obrigações. Tipo assim, não vai abrir uma empresa para tentar sonegar e tal, porque vai chegar uma hora que as coisas vão sair do seu controle. Então, não custa, emite sua nota, anota. Graças a Deus, já tenho muitos clientes MEIs que não tenham problema nenhum com isso. Como não tem essa obrigatoriedade ainda para a pessoa física, anota, separa. Faz o preenchimento da folhinha, né, do que recebeu. Então, é você ser organizado mesmo, gente. Não custa. Acho que o grande ponto é esse, porque, por exemplo, uma questão que eu vejo para você crescer e se tornar um empresário de sucesso, que todo mundo quer ter uma empresa funcionando, quer prosperar, você precisa minimamente organizar o que você precisa fazer de obrigatoriedade. Sim. Tipo assim, você tira a sua obrigação e o que sobrar é lucro. Para mim, a minha cabeça funciona assim. Porque senão você vai estar sempre com aquela coisinha ali, aquele alfinetinho, te perfurando assim. Porque, caramba, não bateu na porta hoje, não bateu amanhã, mas pode bater daqui a 5 anos com o rojão. E aí, como que você resolve? E ela pode esperar 5 anos para bater na sua porta, né? Porque todo mundo geralmente fazem, né? Justamente para acumular tudo e cobrar. Situações, tipo assim, o MEI ultrapassou o limite dos 81 mil anual. Mas tá lá há 3 anos assim, fala, mas nunca deu ruim. Mas ela ainda tem 2 anos aí para poder dar. E vai esperar, tipo... Não faz isso não, gente. É muito pior. Faz isso certinho. Parte da própria organização, assim, pra mim, ajuda a ter essa organização financeira, sabe? Porque você começa a fazer conta. Sim. A pessoa é obrigada a fazer conta. Porque ela vai começar a pensar assim, quanto que eu vou ter que pagar de imposto? Aí ela já vai começar a fazer conta. Porque antes ela não fazia, ela só vai receber. Se o imposto aumenta, fala assim, então eu vou ter que ter mais clientes. O que aconteceu? Porque se aumenta esse imposto, o que aconteceu? Mas eu só falo, só paga imposto quem recebe. Então, você tá faturando, agradeça. Você tá pagando sobre o seu faturamento. Você não tá pagando nada além, tipo, você tá pagando sobre o seu faturamento. Então, eu acho bom porque, mensalmente, pensando no tributo mensal, né? Eu sei que o imposto de renda é anual pra gente organizar tudo, né? De patrimônio. Agora, pensando mensalmente, eu vejo que isso ajuda também a gente ter uma noção de como que as coisas estão indo. Sim. Porque nem sempre você tem um departamento financeiro para fazer esse acompanhamento. Não. Então, você vai chegar no momento do mês que você vai organizar as informações e enviar. Vai ter um momento que você vai pegar o boletim para pagar. E aí você fica, o que aconteceu esse mês? Por que tá isso aí? O que aconteceu? Aí você vai começar a refletir. Aí, às vezes, bate o desespero. Às vezes, bate o desespero. E todas as vezes que você vê, tá tudo bem, tá tudo legal. Esse mês foi bom. Se eu paguei um boleto assim, é porque esse mês foi bom. E acho que isso ajuda a ter esse controle, sabe? Porque, naturalmente, nem sempre a gente consegue ter esse tempo. Não. Enquanto empreendedor, enquanto empresário, a gente não vai ficar parando, vendo a tua conta bancária a cada 5 minutos para ver quanto que tá recebendo e quanto que não tá. A gente vai fechando contrato.
Agora, Isso, para entender o que está acontecendo, já é uma história. isso serve também para ver a sua evolução, né? Sua evolução patrimonial, como é que você tá. Então, você fica ali. Vamos voltar agora para o imposto de renda, né? Que você vai ter ali. Você vai preencher tudo que você fez no ano passado, e você vai ver ali detalhes do que você poderia ter feito, o que você poderia melhorar. E aí você tem aquela validação ali patrimonial, vamos dizer, comprei um carro, vai estar ali seu carro, vou dar entrada numa casa, vai estar ali. Você vai ter todo o histórico financeiro dos últimos anos, né? Você fala, nossa, lá em 2000 e tanto, olha aqui, olha o quanto eu vou evoluir. E também você vê de um alerta, né? Tipo assim, nossa, esqueci aqui alguma coisa, ou então, poxa, eu não emiti a nota, olha isso daqui que eu preciso melhorar. Então, serve o imposto de renda, na verdade, serve como um parâmetro, né? Para você ali analisar toda a sua vida e o que que você precisa melhorar, o que que tá dando certo. E é isso. E é isso que o banco quer ver também, né? Quando você chega lá para poder pedir um empréstimo, um financiamento, é isso que ele quer saber. Se você é uma pessoa confiável, se ali consta que você demonstra estabilidade. Isso. Tá. Última pergunta aqui para a gente fechar a live é basicamente sobre aquele procedimento. Aí eu acho que a gente acaba pensando se vai fazer sentido ter declarações de imposto de renda separados ou conjunto. Para Então, mas casal? ideia que eu entendi, pelo menos pelo que entendi, acabaram de casar e tiveram um filho. E aí Ah, ele tá. quer entender se faz dois impostos de renda e se bota a criança dos dois impostos de renda. Tá, gente, vamos lá. Dependentes é um dos tópicos, assim, de cair malha, tá? Porque as pessoas fazem muita confusão, assim, em quem colocar como dependente. No caso, eles tiveram um filho, né? E o Enove temos que colocar ele como dependente. Depende. Uma pessoa só pode colocar o filho como dependente, tá? Ou você ou sua esposa. Vocês dois não podem colocar. Então, é melhor, assim, se vocês entregam declarações separadas, olhar quem tem mais vantagem de colocar uma criança como dependente? Quem vai se beneficiar mais com essa Situação, né? dedução? Eu acho legal nessa hora aí que a gente consegue botar as informações, depois inclui ou tira o dependente. E Exato. aí, qual que você vai fazer nas Se contas? vocês entregam declarações separadas, vocês têm que avaliar quem vai ser mais vantajoso declarar o filho como dependente. Se vai ser ela ou se vai ser você, tá? Então, é nesse Até porque caso. tem as duas opções, né? Se vai ser dedução legal ou se vai ser a outra, que eu esqueci o nome agora. São dois tipos, né? Simplificada. Ah, tá. Isso, Aí simplificado e dedução legal. você tem que ver quem é ideal, assim, o melhor. E aí, às vezes, vamos dizer que todo mundo fala assim: ah, meu imposto deu muito rápido, é muito alto. Vou sair colocando todo mundo como dependente. Se vocês têm até uma listagem, um post no meu perfil falando sobre isso, né? Quem Ah, pode legal. ser seu dependente? Se vocês tiverem curiosidade, pode ir lá dar uma olhada. E aí sai colocando todo mundo como dependente para poder abater as despesas. Só que muitos esquecem que você vai incluir as despesas, mas também se aquela pessoa tem bens, você também tem que adicionar. Então, da mesma forma que você Assim vai como os adicionar. rendimentos. Assim exatamente, você vai botar ali as despesas, mas você também tem que incluir esses rendimentos. Então, se a pessoa tem um carro, uma casa, conta bancária, tudo, você vai juntar tudo ali e aí às vezes o imposto vai ser mais alto. Então é melhor cada um fazer o seu ou que as pessoas esquecem isso, só vê o bônus, né? Não vê o ônus. Tipo assim, se você incluir o Exato, exato. é, Já vi gente então, cair na malha assim, já, também. fala assim, ah, jura? Ah, não vou botar não, porque recebe pouco. Mas aquele recebe pouco, quando junta, É, tá no montante, não tem como. exatamente. Porque imposto de renda é o total do seu rendimento. Pode ser que você recebe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas quando juntar tudo, você vai ser uma pessoa que vai ter que declarar porque você tem rendimentos tributáveis. É a somatória de tudo, gente. Para fechar a live, você quer dar uma última orientação para quem vai ouvir depois essa live gravada? Então, gente, deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. Acho que não, mas aí se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me chamar aí, o WhatsApp. Mas eu quero que as pessoas entendam mesmo que a declaração do imposto de renda, eu acho que é muito mais do que uma obrigação, né? Eu acho que é uma forma de proteger seu patrimônio, demonstrar capacidade financeira, se organizar e evitar problemas com a Receita Federal. Gente, eles estão de olho em tudo. Então, é você mesmo se organizar, fazer um acompanhamento contábil, fazer um acompanhamento financeiro, fazer um acompanhamento da sua vida, né? E usar isso como um aliado de crescimento e evolução, não apenas uma declaração ali obrigatória, mensal, anual, só para pagar imposto.
Eu uso isso. É isso então, gente. Acho que a gente conseguiu falar sobre tudo, né? De uma forma geral, os problemas, o que tem que resolver, o que não É, dá pra resolver. se tiverem qualquer dúvida, pode me chamar aí no Instagram, no WhatsApp, a gente esclarece. É isso, gente. Muito obrigada. A live vai ficar gravada. Então, se vocês tiverem alguém que vocês conhecem que tenha dúvida de imposto de renda, esteja desesperado por isso, depois vocês encaminham essa live, ó, aviãozinho que vocês já podem enviar agora. E depois, quando a gente salvar a live, vocês também podem ver tanto no meu perfil quanto dela, tá? Da Andressa. Que aí vocês conseguem acompanhar aí o procedimento. Espero que fomos claras. Obrigada, gente. Beijo, Lembra de terminar gente. semana que vem. Beijo, Cássia. Tchau.